Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Eu sou Luiz Antônio e falo aqui no YouTube sobre investimentos e educação financeira. E eu tenho falado muito sobre fundos imobiliários. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de investimento, não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal para você acompanhar todos os meus vídeos. Eu também quero te convidar a me seguir no Instagram. Eu estou postando conteúdo sobre fundos imobiliários e sobre investimentos lá todo dia. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui no vídeo. Um inscrito aqui do canal me fez uma pergunta lá no Instagram sobre que tipo de livro eu indicava sobre fundos imobiliários. E aí eu falei para ele sobre dois, sobre o guia da Suno, sobre fundos imobiliários e sobre fundos de investimentos imobiliários, aspectos gerais e princípios de análise. Então eu quero sortear um desses dois livros lá no meu Instagram. Então comenta aqui embaixo qual desses dois livros você quer que eu sorteie. E aí já me segue lá para você participar desse sorteio. O vídeo de hoje vai ser rapidinho. Eu quero só falar sobre um tipo de fundo imobiliário, que é o fundo de fundo, o Fund of Fund, ou o que muitos chamam ainda de FOF. Então fica comigo até o fim do vídeo, depois da vinheta. Mas vamos lá, os fundos de fundos são ativos, são fundos imobiliários que têm o seu patrimônio investido em outros fundos imobiliários. Eles também podem investir em outras coisas, como CRI, isso vai depender do regulamento de cada fundo, de cada FII. E aí eles trazem uma série de vantagens e desvantagens, e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Uma das principais vantagens de você investir em um fundo de fundo é a diversificação que ele proporciona. E ele também é extremamente recomendável para quem está iniciando no mundo dos fundos imobiliários. Pensa comigo, eu já invisto, eu tenho a minha reserva de emergência formada, eu tenho 6 meses ou 12 meses do meu custo mensal já guardado em um investimento de baixo risco, de alta liquidez, e quero, a partir de agora, me expor à renda variável. E eu já falei aqui no canal que uma porta de entrada na renda variável pode ser os fundos imobiliários. Só que eu não entendo nada de renda variável, não entendo nada de fundos imobiliários. E eu posso, por algum motivo, não querer entender. Eu posso não ter tempo, eu quero me dedicar somente ao meu trabalho e a ganhar mais dinheiro para que eu possa investir mais. E os fundos de fundo estão aí para cumprir essa proposta. Porque se eu não sei de nada, eu vou colocar o meu dinheiro na mão de um gestor que, teoricamente, é muito mais experiente do que eu, muito mais competente, porque ele está lá dentro do mercado, trabalha com isso. Então ele vai saber muito mais do que qualquer pessoa iniciante na bolsa. E um fundo de fundo ele vai investir em diversos fundos. Então você vai ter em um único fundo uma carteira extremamente diversificada, com fundos escolhidos por uma pessoa extremamente competente, que com certeza faz um trabalho melhor do que um iniciante faria. Mas os fundos de fundos também têm as suas desvantagens. E essas desvantagens são exatamente as próprias vantagens. Como assim? Se eu estou colocando meu dinheiro na mão de um gestor que vai escolher quais fundos ele vai comprar para formar esse fundo de fundo, eu não posso escolher quais são esses fundos. Eu não posso dizer, não compre esse fundo que eu não gosto dele. Então é possível e é provável que dentro dessas escolhas do gestor, eu acho que tem algum fundo que eu não investiria diretamente nele. E aí eu posso ficar um pouco desconfortável com isso. Isso é uma desvantagem para algumas pessoas, para quem já é mais experiente, já entende mais do assunto e talvez possa discordar com alguma tese de investimento do gestor. A gente tem também a desvantagem em relação à questão da taxa de administração. Porque quando um fundo imobiliário, quando eu invisto em um fundo imobiliário e ele me paga o dividendo, o rendimento todo mês, dentro desse dividendo já está descontado a taxa de administração do fundo. Então, se eu tenho um fundo de fundo que investe em outros fundos imobiliários, então quando os fundos que estão presentes na carteira desse fundo de fundo pagarem os dividendos para ele, já vai ser sem a taxa de administração dos fundos da carteira. E aí quando o fundo de fundo for me pagar os dividendos que ele pegou da receita desses fundos que ele tem na carteira, ele também vai tirar uma taxa de administração dele. E aí é como se a gente tivesse uma taxa de administração cobrada duas vezes. Porque o que gera receita são os fundos que estão na carteira do fundo de fundo. E aí quando eu perco uma taxa de administração aqui, eu vou perder outra aqui. E isso pode ser desvantajoso, mas é o preço a se pagar por eu estar terceirizando essa decisão de investimento, colocando na mão do gestor do fundo de fundos esse meu trabalho de escolher os fundos imobiliários. Mas já que é assim então, Luiz, por que diabos eu teria um fundo de fundo na minha carteira? Bom, eu já dei uma primeira alternativa, que é se você for iniciante nos fundos imobiliários, você pode de fato terceirizar, investir em um fundo de fundo e você vai ter lá um gestor mais capacitado do que você para escolher aonde investir esse dinheiro de forma mais efetiva. E assim, como iniciante, você consegue diluir
o seu risco de perder dinheiro nessa renda variável. Mas os fundos de fundos também não são só para iniciantes, também é para o investidor mais experiente, como uma forma de diversificar o portfólio, como de uma forma de diversificar a minha carteira de fundos imobiliários. Por exemplo, quando a gente pensa numa carteira de fundos imobiliários, a gente precisa diversificar ela em relação aos setores e, se quiser também, dentro de cada setor com mais de um fundo imobiliário. E o que foi que eu fiz recentemente? Eu tenho lá a minha carteira diversificada com os setores, mas dentro dos setores de fundo de papel, por exemplo, eu não tinha um fundo específico. E para diversificar isso, eu busquei um fundo de fundo que tem uma boa posição em um fundo de papel que eu não tenho investido diretamente. E que também tinha outras boas posições em fundos que eu não invisto diretamente, mas fundos que eu gosto. E aí eu coloco esse fundo de fundo na minha carteira como uma forma de diversificar, ainda que indiretamente. Então comenta aqui embaixo para mim se você investe em fundos de fundos, nos FOFs, o que é que você acha sobre esse tipo de fundo imobiliário. Sugere um fundo imobiliário ou um fundo de fundo para eu analisar aqui naquele nosso quadro do Fundo a Fundo. E se você ficou até aqui, não deixa de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Me segue lá no Instagram também. E a gente se vê no próximo vídeo.